A noite engolia o vilarejo esquecido como uma boca escura e faminta. A alma sentia um nó na garganta apertar a cada passo que a levava para longe da casa que conhecera, dos sorrisos de seus irmãos e da esperança que já se esvaía. Seu pai, os olhos marcados pela fome e pelo desespero, estendia a mão como quem entrega uma sentença. A troca era simples e cruel. Sua filha por um montante de grãos que poderia salvar a família da morte lenta. A voz trêmula de Alma não conseguia abrir brecha entre a dureza do destino e o peso da sobrevivência. O vilarejo, uma sombra de madeira e pó, estendia-se à beira do deserto, onde o sol castigava sem piedade e o vento carregava consigo o sussurro da escassez. Casas afastadas se agarravam à terra seca e a praça principal, um espaço desbotado por anos de abandono, era palco de olhares cansados e temerosos. O silêncio era um presságio da angústia de serviços inconclusos e do inevitável ronco do estômago vazio. Alma caminhava entre os colonos que a encaravam como se fosse um objeto quebrado, indesejado. Seu vestido puído, sujo pelo longo dia, não disfarçava o brilho triste dos olhos que buscavam alguma faísca de compaixão. O pai, homem curvado pela miséria, evitava o olhar de todos, especialmente o dela, como se a própria troca martelasse sua alma a cada segundo. Sem alternativa, entregou a alma para um fazendeiro conhecido por mãos firmes e coração duro. Um homem temido, descrente da bondade em um mundo onde o mais fraco era apenas mercadoria. Quando a noite desceu em manto pesado, ouvindo os gritos abafados e o rangido das tábuas gastas, uma sombra se aproximou do vilarejo. Nampan, o lendário cavaleiro Apache, obsidiado pela justiça e a honra ancestral, observou tudo com olhos de aço e alma em chama. Seu cavalo parou à distância, os cascos silenciados pela poeira, enquanto a cena se desdobrava. Alma, reduzida a coisa. Recusada por seus próprios, entregue para um destino incerto e cruel. A decisão ferveu em seu peito. Nantan avançou com passos firmes e silenciosos, sua presença como uma tempestade contida prestes a explodir. O fazendeiro o encarou, rosnando, mas soube reconhecer a fúria. Que não era apenas raiva, e sim um raio da justiça que não se dobra. Alma, tremendo, olhou o cavaleiro com uma mistura de esperança e medo, consciente de que seu futuro poderia mudar naquela noite, mas que o preço seria alto e desconhecido. Ele falou então, com voz profunda e calma, oferecendo a ela algo desconcertante, uma aliança, uma proteção sagrada que poderia salvar sua vida, mas que carregaria seu próprio fardo. Alma hesitou, a coragem disputando espaço com a desconfiança e o medo do desconhecido. Aceitar significaria entrar em um mundo de perigos, onde a honra se mostrava em luta e sacrifício. O silêncio entre eles cresceu, denso e eletrizante, enquanto o vento carregava o cheiro da terra queimando sob a lua pálida. A escolha pendia no ar, pesada como o destino que os trouxe até aqui. Seria a alma daqueles que se rendem ou daqueles que desafiam a própria sombra para encontrar a luz? Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada.
Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A noite se estendia sobre o deserto com um silêncio pesado, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas que o vento teimava em empurrar contra as paredes gastas da primeira cabana que Nantan e Alma encontraram para se abrigar. Alma permanecia parada, olhando para as estrelas distantes e impassíveis, o peito apertado entre dúvidas. A aliança que Nantan lhe oferecera estava pesada em seu pulso. Não apenas o anel rústico feito de prata e couro, mas o significado por trás dele insistia em arder como brasa viva. Por que me oferece isso? A voz dela, fraca e cheia de receio, quebrou o silêncio. Não sou nenhuma guerreira, nem tenho honra. Só sou uma mulher que fugiu da própria casa. Nantan afastou o capuz ligeiramente, revelando os olhos profundos de um negro que parecia abrigar 1000 histórias. Sua voz vinha firme, mas com uma suavidade incomum. A aliança é minha palavra. É proteção e respeito que o sangue e a terra sagrada nos obrigam a honrar. Você não precisará seguir todas as nossas tradições, Alma, mas enquanto carregá-la, estará sob minha guarda. Não deixarei que caia nas mãos daqueles que te venderam. Não se trata de força só com armas, mas com compromisso. Uma promessa que me compromete a te proteger. Ela virou o rosto, rejeitando o calor crescente que subia desde o pulso até a garganta. E o que os homens daqui vão pensar? Regidas pela palavra de um Apache, serei vista como traidora, como uma estranha, alguém que abandonou tudo. A tensão no ar aumentou, mais densa que o pó soprado pelo deserto. Os passos distantes ressoavam, o rumor baixo e informal do avanço dos colonos em busca dela. O fazendeiro, enfurecido por ter perdido seus bens, certamente mandara seus homens com sede de vingança e ganância. Alma sabia disso bem. As palavras de medo e ameaças começavam a encontrar eco no vento. Nantan observava cada hesitação, entendendo o peso da escolha que a jovem lutava para fazer. Não era só um pacto entre eles, mas uma ruptura silenciosa com o mundo que ela conhecia, cheio de olhares de desprezo e desprezo secreto. Fora trocada por grãos, e agora, com aquela aliança, ela se tornava um símbolo ambulante de algo ousado demais para aqueles vilarejos moribundos. Quando o primeiro uivo de um cão ao longe se fez ouvir, Nantan suspirou, erguendo a cabeça para o firmamento. Temos de partir, disse sem pressa, como quem tenta ganhar tempo. Se quisermos ao menos tentar deixar para trás o cheiro de pólvora e medo. A caminhada pelo deserto foi árdua. A areia fria daquela madrugada cravou pequenos agulhões nas solas gastas das botas de Alma. Ela caminhava próxima a Nantan, suas costas arqueadas carregando mais do que cansaço. Carregavam o peso da desconfiança e da incerteza. Ao longo do trajeto, Nantan começou a revelar fragmentos de sua própria verdade. Contou histórias sussurradas sobre o significado da aliança nas suas tribos. Uma marca não só de proteção, mas de transformação. Ela não seria mais aquela que simplesmente sobrevive. Transformar-se-ia na guardiã da esperança que sua liberdade poderia brotar, mesmo em meio às feridas abertas do passado. Alma ouvia, em silêncio, a princípio desconfiada, como se cada palavra fosse uma armadilha, mas aos poucos os olhos dela começaram a refletir algo além do medo. Algo que rasgava o véu pesado dos dias em que se sentira só uma mercadoria.
quando a aurora despejou seus primeiros raios enfeitados pela cor das chamas vacilantes no horizonte. Os ruídos incertos de cavalos se aproximavam. Nantan parou, puxando a alma para a sombra acolhedora de uma rocha grande, ressecada pelo sol e pelo tempo. O coração dela batia, acelerado, os dedos escorregando para mais perto da aliança. Um gesto inconsciente de busca por força. Por entre as árvores esparsas, surgiram sombras móveis, a tropa de caçadores enviada pelo fazendeiro, olhos brilhando com promessas de recompensa, sorrisos enviesados pela sede de poder que a punição de alma poderia garantir. Eles conheciam cada detalhe da perseguição, as rotas, as paradas, a vulnerabilidade de uma jovem protegida por um guerreiro apache solitário. Nantan olhou para a alma com uma mistura de intensidade e ternura. Esta noite velaremos pela tua segurança, mas amanhã, quando o sol se esconder, eles estarão mais próximos. Não podemos mais fugir para sempre. Os passos firmes dos caçadores cruzavam a linha onde o deserto encontrava pouca vegetação. A sombra da ameaça crescia, fechando o cerco como uma armadilha invisível e violenta. Alma trancou os punhos, sentindo a frieza do metal na pele, o peso da decisão que tomara naquela noite. Não mais uma mercadoria, mas uma aliança ancestral, um pacto de honra que a tornava, ao mesmo tempo, salvação e alvo. No silêncio que precedeu a tempestade, suas pupilas se dilataram. Aceitaria a aliança, mesmo que isso significasse se tornar uma estrangeira em sua própria terra, marcada para sempre, caçada não só pelo sangue, mas pela coragem que ainda nascera dentro dela. E então, o ruído dos cascos e vozes se intensificou, anunciando que a perseguição estava prestes a começar de novo, e que aquela aliança recém-ferida teria de provar seu verdadeiro valor contra a sombra dos caçadores implacáveis. A poeira levantada pelos cascos sumia entre as rochas, enquanto Alma, Nantan e a jovem Taia avançavam velozes pelo estreito caminho que cortava as terras ásperas da fronteira. O sol ainda mal se erguia, tingindo o céu com tons de fogo e sangue, quando encontraram a figura esguia de Taia, metade mulher, metade sombra das terras selvagens, aguardando com olhos furtivos e conhecimento moldado pela mistura de dois mundos. A relutância de Taia era palpável. A mestiça trazia em si os vestígios invisíveis da desconfiança de ambos os lados. Os colonos a olhavam com suspeita, e os Apache a viam como uma forasteira pela sua linhagem incompleta. Ainda assim, ao ouvir o relato de Nantan e sentir o peso que aquela aliança carregava, aceitou juntar-se ao pequeno grupo, não sem antes lançar olhares arriscados pelo terreno traiçoeiro que os circundava. Vocês não podem seguir a rota comum, sussurrou, os olhos varrendo o horizonte vermelho. Os caçadores estão atrás de vocês. Suas botas já pisaram nossas trilhas secretas. Mas conheço atalhos que só os velhos da tribo ousam usar. Alma ouviu, grudando-se às palavras de Taia, como se fossem cordas lançadas para manter seu corpo firme contra o desespero. Foi no silêncio do caminho estreito, entre pedras quebradas e arbustos retorcidos, que começou a se afastar a sombra da menina assustada que fugira na noite anterior. Uma centelha de coragem e confiança acendia em seu peito, suavemente, mas com firmeza. Nantan, taciturno e vigilante, falou poucas vezes, mas cada palavra carregava a autoridade e a história de uma vida em conflito. Era evidente para a alma que ele não era só um guerreiro,
mas um guardião de memórias e tradições. Um homem que via naquela aliança uma chance de restaurar não só sua honra, mas a dignidade perdida dela. A cada passo, ele não apenas guiava seus pés pelo deserto, guiava seu espírito até uma compreensão mais profunda do que significava viver com propósito e respeito. Taia, por sua vez, oferecia uma ponte entre mundos. Com dedos ágeis, deslizava por galhos baixos e raízes tortuosas, apontando velhas marcações feitas para proteger as rotas da tribo. Ela compartilhava histórias de antigas alianças entre povos que ali tentaram conveniar paz e da traição que sempre rondava tais acordos. Alma absorvia tudo, sentindo uma ligação tênue com aquelas raízes e promessas esquecidas. Porém, a tranquilidade era uma ilusão distante. O ritmo dos passos irritados e as vozes grossas dos caçadores dissipavam qualquer respiro de segurança. A patrulha ganhava terreno, encurtava o cerco, lembrando a alma, com frio na espinha, que a liberdade era um luxo fugaz. Foi numa bifurcação de trilhas, sob o ardor intenso do sol alto, que o trio precisou enfrentar a decisão mais cruel até ali. Se ficarmos juntos, eles nos encurralarão, disse Taia, a voz arrastada pela impaciência e pelo medo. Somos poucos contra muitos. A estratégia é separar, despistar. Unir forças apenas para o que for realmente necessário. O olhar de Nantan cruzou o de Alma por um instante, silencioso e resoluto. Está certo, respondeu. Nossa sobrevivência depende de astúcia, não da força bruta. E a aliança deve ser protegida a todo custo. O aperto no coração de Alma foi tão forte que mal conseguia respirar. Separar-se de Nantan significava não só perder uma sombra protetora, mas também cair na solidão absoluta, arriscar-se a se tornar presa fácil em uma terra onde o mais fraco era obliterado sem misericórdia. Ainda assim, a obstinação da urgência impôs a verdade. Eles tinham que se dispersar. Taia ficou hesitante, mas concordou. Seu conhecimento das rotas a colocava em vantagem para despistar os perseguidores. Nantan e Alma traçaram um plano silencioso, um pacto mudo de reencontro sob um ponto seguro, longe dos olhos famintos que os caçavam. Antes que se separassem, Nantan segurou firmemente Alma pelo ombro, seus olhos flamejando uma última vez. Lembre-se do significado da aliança. Não é só proteção física, é compromisso do espírito. Confie no que aprendemos até aqui, disse, com voz grave, mas cheia de ternura. Alma fechou os olhos, sentindo o calor da prata fria em seu pulso. Um símbolo estranho, quase pesado, que agora lhe dava nova força. A marcha de passos se dispersou, como pedaços de um quebra-cabeça lançado ao vento. O silêncio que ficou após a divisão era um vazio cheio de tensão, o bater do coração acelerado ecoando como um tambor de guerra. Sozinha, com apenas a sombra do deserto ao seu redor, Alma sentiu pela primeira vez o peso real da responsabilidade. Não poderia mais ser a menina vendida em troca de grãos. Agora era parte de algo maior, um pacto carregado de riscos e esperanças. E então, ecoando ao longe, os primeiros gritos roucos da patrulha revelaram que sua caçada estava mais perto do que ela imaginava. A separação que buscava a liberdade se tornaria um fio tênue entre a vida e a captura. O terreno árido aos poucos cedia lugar às primeiras folhas verdes da fronteira da tribo Apache. Alma caminhava com passos hesitantes, o peso da vulnerabilidade apertando seu coração. O ar era diferente aqui,
mais denso, carregado de histórias não contadas e olhares que cortavam como lâminas silenciosas. Ela não era mais apenas uma fugitiva. Estava agora dentro de um mundo que lhe parecia ao mesmo tempo estranho e ameaçador. As fogueiras do acampamento lançavam sombras dançantes sobre rostos endurecidos pela vida e pelo rigor da terra. Os guerreiros observavam-na detidamente, os olhos repletos de dúvidas e desconfianças veladas. Para eles, Alma era uma estranha, uma figura fora do tempo e do lugar, a pele pálida contrastando com as peles queimadas pelo sol. Murmúrios circulavam pelo ar, carregados do peso silencioso do preconceito que germinava em cada sussurro. Ela sentiu os olhares pesados em suas costas, cada um uma palavra não dita, cada comentário uma barreira invisível que dividia aquele povo da forasteira. Em seu peito, a chama incerta da esperança lutava contra o frio cortante do medo. Estava sozinha, cercada por um universo onde até mesmo o ar parecia lhe pertencer, apenas por um fio tênue. Ele não apenas entrou, ele ocupou o centro do círculo, desafiando com sua presença a desconfiança coletiva. Em voz firme, ele reivindicou perante o conselho o direito e a responsabilidade de proteger Alma. Sua palavra carregava o poder da tradição, o selo da coragem ancestral que ecoava no silêncio atento dos presentes, gestos ritmados e uma calma que transbordava força. Nantan conduziu Alma até o coração da tribo. Ali, sob os olhos atentos dos anciãos, realizou-se o ritual que selaria a aliança. Não era uma mera formalidade, era um pacto sagrado, uma marca visível e invisível que enterraria, para aqueles que reconheciam a profundidade dos laços, as raízes de um novo vínculo. Alma, de mãos trêmulas, sustentava o anel, um círculo rústico de prata e couro, que agora ganhava também a força da aceitação da tribo. Sentiu o calor do metal pulseando junto ao sangue novo que corria por suas veias. A cerimônia trouxe consigo não só proteção, mas a transformação. Ela deixava de ser um peso, uma mercadoria trocada, para ser a guardiã de um acordo ancestral. No entanto, o mundo externo não tardaria em ignorar a sacralidade daquele momento. Quando os ecos de canto se perderam além das montanhas, uma sombra se aproximava do acampamento. Um emissário do fazendeiro, conduzindo consigo homens cujos olhos carregavam a urgência da ameaça e a frieza da exigência. A chegada do estrangeiro era como uma tempestade de pedra sobre as folhas silenciosas do deserto. Ele era a voz do fazendeiro, o herdeiro do rancor e da ganância que recuara apenas para arquitetar a guerra. A patrulha que cedia aos seus comandos estava pronta para romper o delicado fio de paz e respeito que Nantan tentava tecer. Diante do conselho vibrante de tensão, a voz do emissário cortou o ar com uma exigência ríspida: entregar Alma ou enfrentar as consequências. O tom não admitia negociação. A ameaça era clara, um ultimato implacável. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Os olhos se voltaram entre os guerreiros, carregados da inquietação que só a iminência do conflito traz. Nantan permaneceu firme, a mão pousada com força sobre o punho. Não apenas a dele, mas a de todo o povo que confiou a ele o dever de proteger aquilo que agora carregava mais vidas do que apenas a de Alma. A honra estava em jogo, a segurança da tribo e o valor sagrado da aliança firmada. Alma, observando cada gesto,
sentia a tensão crescendo dentro de si. Ela não era mais uma mera espectadora, passava a ser parte ativa daquele jogo que envolvia poder e destino. Mas os olhos da tribo, divididos entre o medo da guerra e a fé na proteção de Nantan, mostravam o peso da decisão que lhes cabia. No silêncio carregado, alguns guerreiros se afastaram para discutir em voz baixa. Outros permaneciam firmes, determinados a não ceder. O medo da destruição permeava o ar, enquanto a convicção do dever inflamava corações diversos. Alma deu um passo adiante, a voz baixa mais clara, rompendo o murmúrio inquieto. Não podemos aceitar uma guerra por algo que não cometeu injustiça, disse, a coragem vencendo a hesitação. Prometo que posso negociar. Posso ganhar tempo para que encontremos uma solução que não envolva sangue. Respirou fundo, sentindo o olhar penetrante de Nantan a apoiá-la. A confiança silenciosa que emanava dele reforçava a determinação que começava a se acender dentro dela. O emissário, com um sorriso frio, desdenhou. Falas doces não mudam ordens. Alma é propriedade e propriedade será recuperada. Antes que as palavras fossem absorvidas, um sussurro urgente percorreu a sombra das tendas. Informações chegaram discretamente a Nantan sobre uma emboscada preparada para aquela noite contra ele. O fazendeiro não mediria esforços para arrancar a aliança, quebrar a proteção e retomar o que desejava. A barriga de Alma apertou. O ar parecia envenenado pelo medo e pela responsabilidade que caía sobre seus ombros. Vocês me deixam sozinha aqui? Perguntou, olhando para Nantan, a voz embargada, mas firme. Ele a encarou por um momento, o olhar pesado de uma vida inteira de batalhas e sacrifícios. Não, Alma, mas você deve ser a força que não tenho agora, a coragem na frente onde minha ferida não alcança. Respondeu a voz carregada de respeito e necessidade. A noite cairia sobre o acampamento com um presságio sombrio. O equilíbrio frágil entre paz e guerra se preparava para se romper. Nantan adiantou-se com passos lentos, sombra vulnerável sob as estrelas. E Alma permaneceu, o peso da aliança solidificado não apenas pela prata fria, mas pela chama ardente da responsabilidade que incendiava seu destino. Enquanto a última luz do crepúsculo esvaía, um grito surdo e agonizante rompeu o silêncio. A emboscada havia começado. A tribo vivia em murmúrios nervosos, a noite envolvendo seu silêncio sob um manto tenso. As discussões entre guerreiros e anciãos se espalhavam em pequenos círculos, alguns inclinados ao medo, outros à defesa inabalável. O rosto de Nantan, marcado pelo sol e pela carga da responsabilidade, permanecia sério, mas seus olhos brilhavam com uma precisão que cortava qualquer dúvida. Estava claro que a questão não era simples: manter Alma por perto ou ceder à ameaça do fazendeiro. Alma, apesar do peso que sentia nos ombros, resolveu ser a voz que quebraria a hesitação. Seus passos à frente estranharam os olhares, mas ela permaneceu firme, a luz do fogo lançando sombras agitadas sobre sua expressão decidida. Não podemos aceitar uma guerra por algo que ela não cometeu. Sua voz, baixa mas firme, ecoou no centro do conselho. Posso negociar, dar-lhes tempo, evitar mais sangue. O silêncio que se seguiu foi diferente, pesado com a surpresa de uma mulher se colocar em meio àquele redemoinho de homens endurecidos pela luta. Nantan olhou por trás e um breve sorriso de apoio cruzou seu rosto cansado. A jovem carregava uma coragem que até então fazia falta a muitos daqueles que a rodeavam, mas o emissário do fazendeiro não se deixou abater. Palavras bonitas não dobrarão minha ordem. Alma é propriedade e será entregue. Seu sorriso era cruel, o tom da voz carregado de uma arrogância fria que parecia querer cortar a esperança pela raiz.
A figura escura, de rosto quase inexpressivo, exalava a ameaça que carregava consigo e que seu grupo de homens, fechados em fileira atrás dele, traduziam em promessas veladas de violência. Naquele instante, entre o crepúsculo vermelho que começava a dominar os céus e as sombras da tensão, um sussurro chegou até os ouvidos atentos de Nantã. Informações rápidas e discretas que traziam um aviso. Preparava-se uma emboscada, naquela mesma noite, uma armadilha montada para ele. O fazendeiro não deixaria pedra sobre pedra. Alma sentiu o corpo gelar. O ar parecia pesado demais para respirar. Sabia que a luta estava prestes a virar uma tempestade sem aviso. E, de repente, o peso da aliança pesou ainda mais. Não era mais apenas Nantã o responsável, mas ela mesma. Um elo frágil que agora teria que se transformar em corrente. Os olhos de Alma buscaram os de Nantã, buscando uma resposta, um alento. Ao invés disso, encontrou um reflexo de dor e determinação naqueles profundos olhos negros. Ele não podia mais ser o escudo daquela batalha. A ferida que carregava era real, e em breve a força para lutar teria que ser de outro. "Vocês me deixarão sozinha aqui?" perguntou, sem conseguir esconder a emoção contida na voz. Nantã oscilou por um momento, como se carregasse não apenas as dores do corpo, mas as da alma. Sua mão pousou firme no ombro dela, solidária. "Não, Alma, mas agora, a força que me falta deve viver em ti. Serás a coragem. Na linha da frente, onde minha sombra não alcança." Ela engoliu a resposta calada, sentindo o fogo da promessa arder mais forte que o medo. Uma chama que nascia no fundo do deserto da alma, insistente e implacável. A aliança agora não era somente um anel, mas o símbolo do fardo que tomaria para si. Enquanto as estrelas surgiam, tímidas, nos céus da noite que lentamente se fechava, o silêncio foi rompido por um grito surdo e agonizante, o prelúdio inevitável do ataque. A emboscada começara muito antes dos primeiros passos serem dados, e naquela escuridão profunda, Alma viu o futuro a se desdobrar. A responsabilidade de liderar corria por suas veias, cravava-se em sua pele, anunciando que o tempo da inocência já havia feito sua curva final. A noite carregava um silêncio denso e improvável para o acampamento que se erguia sobre o céu estrelado da fronteira. As tendas, feitas de peles secas e madeira bruta, tremeluziam à luz trêmula das fogueiras que insistiam em manter a vigília. Alma caminhava entre aquelas sombras com o passo pesado, cada movimento carregado pelo peso que agora sustentava. Nantã jazia recostado contra uma rocha, o corpo marcado por feridas profundas que haviam roubado sua força. Seu rosto endurecido, dominado pela dor, ainda mantinha o brilho da determinação. Em suas mãos uma frágil confiança repousava, uma confiança que ele depositava inteiramente na jovem que até pouco tempo atrás temia ser apenas uma vítima da sorte. A alma engoliu seco, sentindo a responsabilidade crescer como uma fera faminta dentro dela. Era sua vez de guiar, de proteger. A aliança não era mais um mero símbolo no pulso. Era um juramento que pulsava em seu sangue e que lhe dava uma coragem inesperada, quase inédita. Celestes e sombrios, os presentes no acampamento se dividiam em olhares e murmúrios. Alguns hesitavam, segurando o medo como escudo, imaginando as consequências da guerra que se anunciava. Outros, inflamados pela necessidade de proteger o pouco que possuíam, aceitavam o desafio sem reservas. Alma sentia em cada ventilação do vento o fogo da tensão contida, como uma tempestade à espera de estourar.
Com o braço firme que ainda lhe era permitido pela dor, Nantan passou a alma. Os últimos ensinamentos, não apenas de combate ou estratégia, mas de sabedoria ancestral. Ele falou de paciência, da importância de conhecer bem o inimigo, da união que a tribo precisava para se manter inteira contra a ameaça exterior. A voz dele, ainda que fraca, tinha peso. Era o eco de um passado que se recusava a morrer. Alma absorvia, cada palavra descendo até os ossos, fortificando-a contra o frio de medo e a incerteza do amanhã. Enquanto isso, fora da proteção tênue do acampamento, o fazendeiro e seus capangas se moviam como uma sombra ameaçadora. Seus olhares eram frios e calculistas, suas intenções claras e implacáveis. Pesadas botas amassavam a terra ressequida, chutando pequenas pedras e levantando pequenas nuvens que se dissipavam. Sob o céu escuro, estavam prontos para a investida final, um ataque que poderia desatar o caos e a destruição. No centro do acampamento, Alma reuniu os poucos que se mostravam dispostos a resistir. A cada palavra sua, surgiu uma nova centelha de esperança no olhar de seus companheiros. Uma chama incerta, mas real. Ela era uma estranha para muitos ali, mas naquela noite tornou-se a líder que todos precisavam. Sua voz cortava a noite, firme e clara, convocando não apenas a luta física, mas a coragem que brota nos corações diante do terror. A coordenação das defesas tomou forma sob sua orientação. Barricadas improvisadas foram erguidas com o que a mão firme e a desesperança podiam oferecer. Olhos atentos se espalharam pelos limites do acampamento, espreitando a escuridão em busca do primeiro sinal do inimigo. Ao lado dela, Nantan observava em silêncio, o pulso fraco, mas o espírito indomado. Naquele momento, a aliança entre eles parecia transcender o simples pacto inicial. Era uma fusão de forças. A experiência do guerreiro ferido passava para a determinação novata da jovem. O poder daquela conexão era palpável, quase tangível, como a eletricidade carregada no ar antes da tempestade. No mais profundo da noite, enquanto as estrelas germinavam uma luz fria sobre a terra, Alma moveu-se pelo acampamento como uma sombra vigilante. Cada passo era seguido por um silêncio pesado, carregado de expectativa. Então, em um momento de quietude abrupta, algo sibilou através do ar, um sussurro de alerta que parecia correr de um extremo ao outro daquela pequena fortaleza. Ela parou, os sentidos em alerta. Pequenos sinais traíam uma presença indesejada. Pegadas que não pertenciam aos seus, cortes recentes em arbustos próximos, o brilho súbito de olhos escondidos entre as sombras. A traição seria interna. Com o coração estrangulado por uma mistura amarga de surpresa e desconfiança, Alma percebeu que a paz que buscavam estava por um fio, e que entre eles folhas secas dos galhos e as estrelas fitavam indiferentes. Alma fechou os punhos, sentindo a aliança em seu pulso. Agora não só um objeto, mas o peso de uma promessa quebrada e a urgência da vigilância. Respirou fundo e caminhou até a fogueira maior do acampamento, onde os rostos se projetavam em máscaras de tensão. Olhos que queimavam tanto pelo medo quanto pela determinação. Pronunciou a revelação que mudaria tudo. Há um traidor entre nós, disse, a voz firme, ressoando no silêncio cortante. E ele nos entregará à morte se não agirmos rápido. O murmúrio que se seguiu foi como um trovão contido. Todos os olhares se voltaram, acusatórios e inseguros.
as verdades ocultas começavam a emergir na penumbra daquela noite que não perdoava. O tempo se tornava inimigo. A aliança que Nantã e ela formaram agora exigia mais do que coragem. Exigia astúcia, vigilância e uma força que talvez Alma ainda estivesse descobrindo se possuía. O ataque se aproximava, e a guerra que podia destruir todos precisava ser enfrentada, antes que a traição arrancasse a esperança daquelas terras áridas. A noite envolvia o acampamento com sua manta gelada, escondendo sob as sombras finais os sussurros ansiosos dos guerreiros que permaneciam atentos, como sentinelas numa vigília, prestes a ruir. Alma caminhava com passos firmes, apesar do peso que lhe esmagava o peito. O frio da responsabilidade recém-assumida misturava-se ao ardor da coragem que nascia, como fogo de brasa escondido. Sob cinza, Nantã jazia encostado numa rocha próxima, sua figura marcada por sangue seco e ferimentos recentes, mas o olhar nele permanecia afiado, lúcido, carregado da sabedoria gravada em cada linha do seu rosto. Suas mãos estavam frias, e mesmo assim entregava à alma o que restava de sua força. Palavras, orientação e a confiança que só o tempo e o sofrimento podem forjar. O silêncio entre eles era denso, um laço silencioso que falava mais alto que qualquer palavra. Alma sentiu a mão dele em seu ombro, ligeira, mas firme o suficiente para transmitir que a liderança, agora, precisava ser dela. Não podia vacilar. Não quando a vida de todos pendia num fio invisível, tenso como a corda de um arco. Prestes a disparar, respirou fundo, tentando domesticar o calafrio na garganta. O acampamento se movia lentamente sob seu comando. Uma orquestra improvisada de murmúrios que se transformavam em ações. Cada gesto era cuidado, medido, uma dança para conter a tempestade prestes a chegar. Com voz resoluta, Alma reuniu os que aceitavam a luta, guerreiros e jovens que, embora cansados, ainda tinham fogo nos olhos. Afiou palavras com a dureza do aço, convocando-os a erguer barricadas improvisadas. Troncos, pedras e estacas viraram barreiras, mãos calejadas, que conheciam o peso da sobrevivência, erguiam sua fortaleza sob a sombra da morte que se aproximava. Diante daquele cenário, a figura de Alma tornava-se mais densa, mais presente. Não era mais a menina vendida em troca de grãos. Era um símbolo de resistência. A voz que cortava a escuridão como um grito silencioso de esperança. Enquanto caminhava entre o campamento, os olhares se fixavam nela, alguns cheios de dúvida, outros de respeito ainda incipiente, todos temperados com o medo do que viria. Nantã observava, a força esvaindo, mas os olhos brilhando com o orgulho contido do guerreiro que deixa a tocha para a próxima geração. A aliança que simbolizava o elo entre eles agora tinha rosto, coração e mente. Alma. Aquela ligação não era mais apenas um anel no pulso, mas uma corrente invisível e inquebrantável que unia passado, presente e futuro. O ar estava pesado, carregado do cheiro de terra seca e pólvora, confinado pelas fogueiras que tremeluziam no vento. Alma sentia cada batida acelerada do seu coração, como se o próprio deserto pulsasse em seu peito. Cada sombra parecia esconder um inimigo. Cada ruído perto do limite da audição sugeria um movimento inimigo. Estavam cercados, e o tempo se esvaía
como areia entre os dedos. Na penumbra, enquanto os sobreviventes se preparavam, Alma sentiu algo que a fez congelar. Pequenas pegadas que não pertenciam a nenhum dos guerreiros, cortes recentes em folhagens. A sutileza inquietante de uma presença oculta. O ar parecia carregar um traidor, um querer invisível, de mão interna, que poderia custar caro demais. Com os olhos ardiam, lançou um olhar firme para os que a cercavam na fogueira central. Sua voz cortou o temor em pedaços. Há um traidor entre nós, disse, sem hesitar. Alguém que pode entregar nossas vidas à morte. O silêncio caiu pesado e cortante, um trovão reaparecendo no ar quieto. Os olhares se cruzavam entre acusações veladas, suspeitas e medo. A verdade, nua e amarga, despontava como uma lâmina cravada em corações já fartos de dor. Alma sentiu o frio da solidão, mas também o fortalecimento interno que vinha de aceitar a responsabilidade. A aliança, agora mais do que nunca, exigia astúcia, vigilância e uma coragem que ia além do físico, moralmente cruel. Um duelo sem armas, forjado dentro de dores e dúvidas. Então, no silêncio que antecede a tempestade, o vento carreou um som que ninguém queria ouvir, o grito rouco e agonizante, que rasgou a noite, anunciando a emboscada que já se desdobrava às margens do acampamento. O tempo da inocência havia terminado. Alma compreendeu, com um ato silencioso de vontade, que o cenário mudava, e que as escolhas daqui em diante não só definiriam, mas poderiam decidir a sobrevivência de todos. A verdade amarga, a traição exposta e o perigo externo, tudo confluiria naquela noite onde o destino da aliança e da tribo penderia por um fio. E assim, com o crepitar das fogueiras, refletindo luz sobre rostos tensos, Alma preparava-se para enfrentar não apenas o inimigo conquistador, mas o inimigo oculto, dentro do próprio coração das terras que agora chamava de lar. O acampamento seguia sufocado pela tensão, enquanto as vozes se quebravam em sussurros contidos, dúvidas que se espalhavam como fumaça densa por entre as tendas. A alma se erguia diante do conselho, o pulso ainda marcado pela aliança que reluzia fracamente sob a luz trêmula da fogueira. Seus passos não hesitavam, mesmo quando os olhares se fixavam nela com incerteza e julgamento, pois agora não havia mais espaço para hesitação. O emissário do fazendeiro, com seu rosto fechado como pedra, não poupava palavras ao impor demandas ríspidas. Entregar Alma era para ele uma questão de propriedade e honra suprimida, frase feita que carregava a violência velada de quem nasceu acostumado a mandar sem ouvir. A tribo silenciava diante daquela imposição, o ar pesado como se o deserto tivesse prendido a respiração. Nantan, ainda marcado pelas feridas recentes, ergueu-se apoiado na ajuda de um guerreiro. Sua voz, embora fraca, ressoava firme, carregada da autoridade das tradições ancestrais. Reafirmou o compromisso sagrado da aliança, aquela proteção mais antiga que qualquer lei de homens brancos, um código esculpido em sangue e terra. Ele nunca permitiria que Alma fosse retirada da tribo para saciar a ganância daquele fazendeiro. Alma sentiu um sopro de força crescer em seu peito ao ouvir aquela defesa silenciosa. Mas logo foi tragada de volta pela sombra da ameaça. A noite fecharia em breve o cerco do fazendeiro e seus homens. O emissário lançou um último olhar cortês,
como punhal, antes de se retirar com seu séquito, deixando atrás uma nuvem densa de receio e agressividade contida. Enquanto a tensão do conselho ainda vibrava no ar, um sussurro urgente chegou ao ouvido de Nantan. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento sombrio. Uma emboscada seria armada na calada da noite. Um golpe traiçoeiro para acabar com a aliança que os unia. O fazendeiro não se contentaria com palavras. Sua fúria explodiria em violência cega. Alma encarou Nantan, um peso invisível pesando entre eles. Não havia mais espaço para dúvidas. Ele estava ferido, e o fardo da liderança recairia sobre seus ombros. Aquele pacto que até então parecia símbolo, agora era uma corrente pesada de responsabilidades. "Vocês me deixarão sozinha aqui?" perguntou, voz firme, mas embargada pela tensão. Nantan demorou um instante longo demais, seus olhos esfregando todo o cansaço do corpo e da alma. Então, ergueu a mão para pousar com delicadeza no ombro dela, uma concessão silenciosa de força e confiança. "Não, Alma, mas esta noite a força que me falta deverá existir em ti. Serás o escudo e a chama onde minha sombra não alcança." O frio da desertificação cingia os arredores, e Alma sentia o pulsar quente da aliança. Não mais apenas um anel no pulso, mas um batimento que agora dominava seu coração. A promessa do pacto havia se tornado um fardo, um chamado para ser muito mais do que uma jovem perdida e vendida. Seria a guardiã de um destino. Com o cair das últimas luzes do crepúsculo, o acampamento preparava-se para a noite mais longa. Barricadas foram erguidas com esforços silenciosos, uma coreografia de desespero e esperança. Alma circulava entre os guerreiros, insuflando coragem na medida em que sua própria alma tremia sob a pressão. Nantan, encostado à rocha mais próxima, observava com olhos aguçados os estudos, os conselhos, as estratégias, todos sussurrados para a alma, transmitidos com a urgência dos seus últimos suspiros de força. Era a passagem de uma tocha sagrada. Mas o inimigo não tardaria. Pequenos sinais se multiplicavam, cortes recentes nas folhagens ao redor, pegadas que não condiziam com as dos guerreiros, olhos brilhando por entre as sombras. A traição se infiltrava silenciosa como uma serpente. A guerra não seria apenas nas planícies, mas também nas almas que dividiam o mesmo fogo. Alma, sentindo cada fibra de seu corpo tensa, reuniu os olhares ao redor da fogueira principal. Sua voz cortou o murmúrio nervoso. "Há um traidor entre nós, alguém que pode destruir tudo o que construímos." O silêncio pesado que sucedeu foi cortante. Os olhos se cruzaram entre desconfianças, medos e acusações não ditas. O tempo escorria implacável como areia fina, e a certeza de que a própria sobrevivência dependeria da habilidade de detectar e neutralizar aquela ameaça interna acendia um fogo silencioso na alma de Alma. Então, antes que o ar pudesse se acalmar, um grito rouco e desesperado rasgou a noite, sinal do ataque iminente. A emboscada já se desenrolava em volta do acampamento, sombria e inexorável. Naquele instante congelado, Alma compreendeu que seu futuro, o da tribo, da aliança e do deserto, pendia numa balança finíssima e cruel. E a batalha, feroz e implacável, começaria sob o manto das estrelas que mal testemunhavam a tempestade a que estavam prestes a enfrentar. A escuridão da noite era densa, quase palpável, envolvendo o acampamento Apache em seu abraço silencioso. Alma sentiu o peso da aliança pulsar em seu pulso como um tambor incisivo. O clamor rouco, que ecoara antes, era agora um sinal claro.
A emboscada começara. O ar parecia pesar o dobro, e cada som reverberava como uma sentença iminente. Ela se movimentava com uma determinação que escapava a qualquer hesitação, comandando os poucos guerreiros dispostos a resistir com firmeza. E voz firme. A coragem ardia em sua voz, um farol para aqueles que a seguiam naquela noite escura e cruel. Todos para suas posições. Sua ordem cortou o silêncio como uma lâmina. Cobram-se os pontos da defesa. Não permitiremos que rompam nosso cerco. As sombras dançavam nas fogueiras. As paredes improvisadas de troncos e pedras foram erguidas sob os esforços tensos das mãos calejadas. Alma sentiu o olhar atento de Nantan sobre ela. Sua presença, embora enfraquecida, era um escudo invisível. As palavras que ele sussurrara momentos antes, repletas de sabedoria e endurecidas pelo sofrimento, agora encontravam vida nas ações dela. O fazendeiro e seus capangas aproximavam-se com a brutalidade de uma tempestade, pisando o chão seco com fúria. Crescente, o brilho nos olhos deles não exprimia apenas a sede por sangue, mas o desejo voraz de retomar o que julgavam seu, a força da tirania que incendiava seus corações. No silêncio carregado antes do confronto, Alma sentiu o desconforto da traição pulsar em suas veias frias. Entre os guerreiros havia um sussurro oculto, uma ameaça invisível. Seu olhar varreu o círculo diante da fogueira, capturando as reações tensas. Suspiros contidos, dedos coçando o ar, algumas evasivas curtas. Sabia, a batalha não seria somente contra o inimigo externo, mas contra aquele inimigo velado. O brilho furtivo cruzou o olhar de um homem. Alma agarrou aquela centelha de dúvida. A suspeita cristalizou-se como uma lança contra o silêncio. Com a voz firme, ela expôs a verdade que pesava na balança da sobrevivência. Há um traidor entre nós. Aquele que andou fazendo sinais na escuridão, entregando nossos passos. O choque espalhou-se com a rapidez de uma chama voraz. Os olhares tornaram-se lâminas. A confiança ruíra como castelo de areia diante das ondas do medo. Mas não havia tempo para recuos ou acusações vazias. A aliança que os unia pedia mais que suspeitas. Pedia ação. Alma respirou fundo, absorvendo a respiração pesada dos guerreiros ao seu redor. A força que brotava dentro dela não era apenas a marca da aliança em sua pele. Era o legado da jornada que a havia transformado. No instante exato em que o primeiro clarão de metal surgiu na borda do acampamento, o confronto irrompeu. O estampido de pólvora, o choque de aço, os gritos rasgando o ar se misturaram numa sinfonia brutal de sobrevivência. Alma não hesitou. Guiada pelo instinto da proteção, usou cada lição que Nantan lhe legara. Cada ensinamento ancestral de honra, astúcia e coragem. Com olhos ardentes, ela liderou a resistência, encontrando em seus passos a firmeza que jamais imaginara possuir. Nantan, apesar das feridas profundas, levantou-se com a firmeza de um velho carvalho. Seu duelo contra o fazendeiro ecoou com a dureza de um trovão. A lâmina de justiça cortava o ar, definindo o destino com golpes precisos. Cada impacto era o desfecho de uma trama antiga, uma batalha pela honra, pela liberdade. Enquanto isso, Alma enfrentava o traidor, um colonizador oculto sob a máscara de aliado, cuja ambição havia bebido do ódio e da ganância que corroíam aqueles territórios. O confronto entre eles foi uma guerra de sombras e certezas, de vontades entrelaçadas em conflito. Ela o desmascarou com firmeza, sua voz carregada da autoridade conquistada em dias de dor e luta. Quando o inimigo maior caiu,
derrotado por Nantan, e o traidor foi exposto, o acampamento respirou, ainda que com feridas abertas. O silêncio que se seguiu era espesso, carregado da exaustão e do alívio contidos. Os guerreiros ao redor, muitos ainda protegidos pela chama da noite, encontraram no olhar de Alma uma promessa não apenas de vitória, mas de renascimento. Não mais uma estrangeira, não mais uma mercadoria. Ela era agora parte daquela terra e daquele povo. Nantan, aproximando-se com passos pesados, colocou-lhe no dedo a aliança. Não mais apenas um objeto, mas o símbolo sagrado de uma nova era. Seus olhos encontraram os dela, negros como a tinta da noite, cheios de uma ternura silenciosa, do respeito imenso que brotava daquele vínculo forjado no fogo da luta. Um novo dia despontava nas fronteiras do horizonte, tingindo o céu com tons dourados e promessas de paz. Sob essa luz renovada, colonos e Apate começaram a entrelaçar seus mundos com conversas cautelosas. Acordos que alimentavam a esperança de uma convivência verdadeira. Alma caminhava entre eles, a postura firme, os olhos que haviam visto o deserto e a traição, a luta e a redenção. O pulso brilhava com a prata antiga, agora banhada pela história escrita com sangue e honra. Naqueles olhares, parecia plantada a semente de um futuro onde a força não seria apenas da violência, mas da justiça e do respeito mútuo. E assim, no silêncio doce que segue a tormenta, Alma encontrou sua verdadeira identidade, não como a menina trocada por grãos em noites vazias, mas como a guardiã de uma aliança que redefiniria os destinos daquela terra selvagem. Ela e Nantan, lado a lado, avançavam com a força tranquila de quem sabe que os caminhos da fronteira são incertos, mas que juntos poderiam tecer um novo pacto de vida e esperança onde antes só havia medo e escuridão.